Boa noite, meu nome é Luiz Henrique, discípulo de Jesus, vivendo um processo de restauração através das 30 semanas. Tenho vencido a orfandade, a rejeição e a codependência emocional e só por hoje eu tenho caminhado em vitória. Hoje, mais uma vez, nós estamos aqui para dar continuidade a essa caminhada que nós iniciamos há 13 semanas atrás. Hoje é a nossa 13ª semana e você, juntamente comigo, vai continuar trilhando nesse processo de restauração. Vamos entregar esse momento para Jesus e para isso nós vamos orar nesse instante. Convido você a fechar os seus olhos e orar juntamente comigo. Querido Deus, amado Pai, nós queremos te dar graças porque o Senhor tem sido bondoso conosco e tem nos ajudado em meio a essa caminhada. Queremos te entregar nossas vidas mais uma vez e pedir que o Senhor esteja nos conduzindo durante esse processo todo. No nome de Jesus nós te oramos já agradecidos. Amém. Agora, como de costume, nós vamos ter um período de louvor. Vamos adorar o Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar. A esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo
Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos e adoramos ao Senhor. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos e adoramos ao Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outra além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outra além de ti. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos e adoramos ao Senhor. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos e adoramos ao Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti. Saúde a todos com graça e a paz de Jesus Cristo, amém? Nosso momento de dízimos e ofertas e também a forma de adoração que a gente tem para entregar a Deus, uma forma de gratidão também. E agora, o que eu ia falar para vocês é em relação ao coração grato e o coração alegre em dizimar e em ofertar, né? A Bíblia fala que Deus ama ao que dá com alegria. Um exemplo disso foi Abraão, né? Que ele sempre dava uma parte da safra que ele tinha, da colheita, de tudo.
E ele não só obedeceu o chamado de Deus para a vida dele, como ele também obedecia nessa forma de adoração, né? Que é entregando aquilo que Deus já deu para ele. E ele recebeu muito mais em dobro, né? Ele foi o quê? Pai de multidões. E ele levava essa vida de obediência, de adoração, que é isso que nós, como filhos de Cristo, né? Como pessoas que querem engrandecer o nome dele, filhas de Deus, a gente precisa estar nessa forma de adoração e obediência, né? Que é entregar aquilo que Deus já nos deu, em forma de gratidão. E a gente possa fazer isso com o coração grato, cheio de amor, realmente de alegria, por estar ofertando e dizimando para a casa do Senhor, amém? Então eu vou estar orando para Deus poder abençoar. Senhor, meu Deus e Pai, graças nós te damos, Senhor, por esse momento de dízimos e ofertas que o Senhor tem nos possibilitado dar, Pai. Tem sido uma forma diferente, Deus, mas mesmo assim não estamos falhando, Pai. Estamos entregando, estamos honrando a Ti dessa maneira, Deus. Abençoa todo mundo, Pai, as pessoas que estão em casa, as pessoas que tiraram um tempinho para poder engrandecer o Teu nome através desses louvores e orações e palavra que vai ter já, Deus. Que em nome de Deus o Senhor possa estar nos abençoando, abençoando cada família, Pai, cada casa, e que o Senhor possa estar suprindo todas as necessidades, meu Deus. Abençoa as ofertas, é o que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Estou conta aqui em casa, graças a Deus. Quero dizer para os meus irmãos que eu vou contar esse testemunho aqui, não é para... É porque Deus, eu sou um milagre de Deus presente, o que Ele fez na minha vida. Eu sou um homem eu fui o segundo filho de uma família de 9 pessoas, e eu nasci no berço evangélico, mas é o seguinte, eu passei uns tempos, eu ia para a igreja, mas eu não sabia o que era Jesus, eu ia forçado. Tá? Quando chegou a minha idade de 14 anos, eu vi o mundo lá fora, mais melhor, mais fácil das pessoas, vi os amigos, aí começou, que uns 30 semanas já atrás, a primeira parte foi a inveja, né? Eu não tinha aquilo que meus amigos tinham, eu não tinha a minha liberdade que eu ia conquistada dos meus pais, que os meus pais queriam que eu fosse para a igreja, nós era forçado aí a igreja, aquele negócio todo, aquela criação bem severa.
E aí então se nós não tinha uma boa, como é que se diz, uma boa estadia de vida, tá entendendo? Ele era um predeiro dessa época, trabalhava para sustentar 9 cabeças, que era a nossa família, 9 pessoas, né? Aí então aconteceu que eu desviei o caminho, Comecei a me envolver com pessoas que faziam outras coisas terríveis, era droga, comecei a mexer no que era dos outros, coisinhas e tal, pequena, mas aí nós saímos engajando em outras coisas, fomos arrombar a casa, fazendo aquelas tupulia que a gente queria sustentar já, a viciada, a droga, a prostituição. E aí nós fomos se afundando naquele negócio e desse fé, um dia eu tive uma ocasião de um elemento e tal, e vi a fatalidade, e então eu fui preso. Aí então quer dizer que nesses presídios de hoje, você entra um doidinho, mas quando você sai é uma faculdade, pode dizer assim. E aí então eu me aprofundei mais. Aí quando eu saí de lá, eu voltei, já queria fazer mais as coisas mais direito, como os outros faziam, como era feito, já estava bem envolvido, né? Era estadual e tudo, né? Então isso aí começou a coisa mais diferente, e aí então eu me aprofundei demais. Aí comecei no tráfico de droga. Com a minha idade de 14 anos eu já tive que abandonar minha família em casa, né? Eu já tive que sair porque eu já era um homem procurado pela entorpecente, pela fundiô. Então isso aí, o seguinte, que eu me afastei de Deus total e isso começou a aprofundar cada vez mais. Então assim, eu vim a voltar ao tráfico depois dessa saída. Aí então, o que acontece? Eu caio de novo. Passei 5 meses, tinha uma companheira, eu construí família, mas tive que abandonar a família por causa dessa vida pregressa, marginalizada. Então eu voltei de novo ao presídio. Então de lá eu saí, uns 5 meses, vendi umas coisas que tinha uma companheira muito legal comigo, então que ela veio a falecer, mas mais à frente ela faleceu. Então eu fiquei ali naquele presídio e saí de novo, novamente. Aí continuei na droga, no tráfico, que negócio todo, aquela vida conturbada, aqui dentro dessa fortaleza aqui, por esse lado do Bom Jardim, Maraponga aqui, chamada aqui embaixo da Jumento, lá aqui próximo de nós. Aí, e fui expandindo a fortaleza devido ao conhecimento da faculdade lá, né? Isso a gente chama até Vietnã, né? Aí é o seguinte, aí então se nós pegamos e eu saí, vendemos alguma coisa e eu saí. Quando eu retornei a terceira vez, já foi mais profundo, né? As minhas penas foram unificadas e eu passei esse 9 anos e 10 meses dessa vez, né? 11 meses da primeira, 5 meses da segunda e 9 anos e 10 meses da segunda vez. Aí unificou as penas, aí eu fui condenado a 21 anos e 6 meses. Aí eu estando lá nesse tempo todo, veio uma ocasião de que eu ia morrer no meio de uma falange. Nesse tempo ninguém chamava facções que nem chama hoje em dia, era falange, né? Lá dentro, né? Aí então foi aqueles companheiros meus, uns foram morrendo, outros foram indo embora, aí foi ficando mais pouco, e então eu fiquei nessa fila de morte dentro de um xadrez lá, eu vendo os amigos meus morrer assim. Eu pedi a Deus que se ele me tirasse daquela, se eu escapasse ali de vida ali, pedir perdão a Deus, né, que eu era conhecedor do evangelho, nasci no berço evangelho, não praticava antes, né, que ia à força e tudo, mas eu conhecia Deus um pouco. Aí então eu pedi a Deus que Deus me tirasse daquelas condições de vida, de que ele me salvasse ali daquela coisa ali, e se eu morresse, ele me perdoasse meus pecados. Aí então Deus me livrou, naquela hora ali chegou a polícia descendo a cadeia, invadindo, metendo bala nos caras, matando uns lá na frente, lá coisando e tal. E foi na hora que eu estava naquele, que era próximo, faltava mais uns 2, assim, o terceiro podia ser eu, era o segundo. Deus aliviou, os caras correram e eu fui ali, me escapei e me saí. Aí ali eu fiquei ali, já faltava assim, uns 3 anos para me sair. Aí foi ali, eu falei para minha parceira que me visitava e tal, aquele negócio todo, e ela já conhecida minha mãe, já ficou chegando mais nos caminhos de Deus, atrás de me resgatar daquela vida também, né? Aí então se Deus me salvou ali daquele negócio, aí eu saí. Quando eu saí, aí eu fiquei nos vícios,
abandonei a vida lá. Eu fiquei nos vícios, fiquei no crack, que o crack eu conheci lá dentro, né? Que era, eu sou daquele tempo de 90, dos anos 90 para 2000, 2005, e o crack estava chegando aqui na Fortaleza, a cocaína tinha chegado, mas o crack tinha coisado. Então assim, eu conheci o crack dentro da cadeia e fumava, e comecei a sair e fiquei vivendo uma vida de jogo, de baralho, essas coisas assim. E tudo que eu ganhava era para quê? Sustentar. A minha parceira morreu, né, do câncer, Deus levou, né? Aí então eu tentei outros relacionamentos e tudo. E a minha vida ficou conturbada assim, porque eu fiquei nas drogas e tudo. Aí eu tinha um inimigo e o inimigo me envolveu num assalto aí, que eu não tinha nada a ver. E para me provar a minha inocência, eu fui passar mais 1 ano e 6 meses preso. 1 ano e 6 meses que eu provei a minha inocência e saí. Aí daí eu fiquei naquela conturbação e tudo, os inimigos aqui e tal, que da vida passada, que todo dia eu fazia inimigo. Quando eu não fazia inimigo, o inimigo me fazia. E era uma vida... Tinha momentos bons, eu vou dizer que não tinha momentos bons, tinha momentos bons, mas era uma vida conturbada, não existia nada bom. Só o tempo que eu passei preso, que eu perdi da minha vida, é a vexame, que a coisa pior do mundo em cima do homem é o medo. É o medo. O medo é a coisa pior que existe na face da terra. Porque você é capaz a tudo. Você é capaz a valentia, sem ser valente. Você é capaz de fazer uma façanha que você nunca desejaria fazer. Você faz pelo medo. Então aí Deus me libertou disso aí, dessas coisas. Mas aí continuei. Quando eu saí, continuou os inimigos me perseguindo e tudo, aquele negócio tudo. Inclusive eu levei umas furadas, que teve umas conteiras de tiroteio e tudo, aquele negócio todo, e eu fiquei com a vida conturbada, eu fui para São Paulo. Eu cheguei em São Paulo, eu continuei a minha vida lá, aquela vida preguiçazinha e tal, mas eu não me envolvia mais em transação de assalto, mas tinha outras transações que eu fazia, tá entendendo? E trabalhava no disfarce, eu era pintor profissional e vivia a minha vida lá. Aí quando foi um dia, eu vivia já conturbado, já estava com 10 anos lá, e eu ficava pensando assim, poxa vida, meu pai já é velhinho, a minha mãe já é velhinha, poxa vida, como é que pode? Eu toda a minha família, perdi meus filhos, me abandonei, não sei onde é que estão, não sei onde é que nada, né? Perdi tudo. Então isso aí eu fiquei constrangido lá, tentei 2 vezes a construir um lar lá, mas as pessoas... Que Deus não ouve a gente em certa situação, porque eu vivia propriamente no pecado e eu resolvi, todo dia que eu ia me deitar, eu chorava, eu pedia a Deus que me tirasse daquela vida, mas eu fiz uma situação pesada. Eu pedi a Deus, ou me tira dessa vida ou me mata. E isso ia continuamente, passei 1 ano nesse negócio, pedindo a Deus essa situação. Então assim, eu penso assim, às vezes a pessoa diz assim, porque a pessoa vive no mundo, vive tudo, que os pecados que eu fazia era terrível, era grande, era terrível. Então, se ali Deus me ouviu naquela situação, eu mesmo em pecado, e mesmo em tribulação, de transação errada e tudo, mas Deus me ouviu. Quando foi um dia, um pastor me chamou, eu trabalhava, mas aí final de semana ele falou para mim que eu não queria fazer um serviço na casa dele, ele era um marceneiro, através da gente trabalhar em construção e tudo, a gente tinha uma facilidade muito grande de fazer um relacionamento com as pessoas que é do mesmo ramo. Ele tinha uma marcenaria, ele me chamou para trabalhar um final de semana lá e foi como a gente começou a conversar e tal, e ele envolveu a história da vida dele, pai, e ali foi me cativando a chegar, aí eu também contar um pouco da minha história a ele. Ele perguntou se eu queria sair daquela vida, e eu disse que queria, e aí então ele disse assim, pois daqui a 15 dias eu te dou uma resposta, tal. E disse aquilo, entrou no meu ouvido e eu saí, foi para continuar a minha vida. E pá. Aí um dia, um domingo, eu tô num bar, jogando sinuca, foi quando ele ia passando assim, às 5 horas da tarde, já descendo assim para ir para a igreja, já, aí foi quando ele me falou, me chamou, estava ele e a esposa dele no carro, e disse assim, amanhã você define tudo que você tem, que você vai para Santos amanhã, nós vamos para Santos, eu vou trazer a van, vou lhe levar, porque você não vai levar nada, lá você vai ser cuidado por Deus. Aí eu fiquei assim naquela, e aquilo me ficou coisando, aí eu peguei e disse assim, poxa, eu vou ali e tal. Aí eu fui numa casa de uma profana, tá entendendo? Que era uma amiga minha, mas ela era de invocada. E aí, então, eu
comecei a falar para ela, para os irmãos ver como Deus usa também de uma prostituta. Deus usou da prostituta, eu sou testemunha disso, vivo, irmão. Porque Deus, ele faz maravilha na vida da gente. Eu cheguei para ela, pai, na situação que eu estou, que ela conhecia a minha vida, uma caminhada minha, que nós se envolvia. E nós tínhamos uma caminhada junto lá, e aí então eu peguei e disse assim para ela, disse, minha irmã, na vida que eu estou e tal, e pá, uma pessoa me chamou para ir para um lugar assim, que eu poderia chegar junto assim da minha família, rever minha família e tudo, regenerar e tudo, e ficar numa boa e tudo. Ô irmão, a resposta que eu jamais eu acharia que eu ia... eu fui lá mais buscar um reforço de que eu não ia e tal, e pá, e tal. Mas ela pegou e foi e disse assim, não, cara, essa é a oportunidade de tu, que tu fala da tua mãe, da tua família e tal, de tu chegar junto lá um dia, cara. Vai, vá. Aí eu digo assim, pois espera aí aqui e tal, que eu vou ali e volto já. Aí eram as 7 horas da noite já, e eu peguei, vendi umas coisas lá, vendi baratinho e tal, pá, pá. Aí peguei, fui para essa profana lá e gastei, fiz aquela noitada lá, 4 horas da manhã, eu saí de lá, despedi dela e fui para casa, 6 horas da manhã, os irmãos batendo na porta, chegaram com a van, a casa era alugada, eu peguei, já entreguei tudo, né? Já tinha falado antes, né? Aí já deixei o que tinha de ficar e fui embora. A gente tinha vendido o resto já e fui para Cristolândia. Chegar na Cristolândia eu passei 3 meses, meu irmão, atribulado, assim, que as coisas, a minha cabeça virava. Os 3 meses, 6 meses que eu passei lá, foi o mês que eu estava saindo, tirando a droga da mente e tudo mais, né? Mas aí tinha Bíblia de meio-dia, Bíblia de manhã, Bíblia... Toda hora nós se concentrávamos, nós viajávamos para as igrejas, cantar, porque o coral da Cristolândia e tudo, e ali foi uma bênção para mim. Aí eu fui para São Paulo, lá em São Paulo a gente já testificava, ia para Cracolândia buscar aquelas pessoas que queriam se regenerar para ir para o projeto e tudo, né? E foi uma benção. E depois eu falei com o pastor que queria vir dar um abraço à minha mãe, me ofereceram o dinheiro. Eu digo, não quero. Eu quero chegar lá em casa, fazer uma festinha. Eu quero trabalhar e chegar com minha grana no bolso. Aí então isso aí assim aconteceu, eu trabalhava, voltava para o projeto, voltei para Praia Grande, fiquei no projeto Praia Grande. E aí foi aí quando Deus abençoou, e eu trabalhei, juntei um cascalho e vim embora. Aí, graças a Deus, eu vim para essa igreja maravilhosa que se encontra aqui. Esse testemunho eu estou dando para os irmãos. Alguns irmãos podem levar até uma discriminação, que ninguém conhece o coração de ninguém, mas tem muitos irmãos que conhecem a verdade, que sabem que Deus, Jesus Cristo, Ele é o Salvador da nossa vida, sabe que Ele salva, Ele é o provedor de todas as coisas, que pode salvar. Às vezes a gente vê uma pessoa na calçada, a gente fica discriminando aquela pessoa, mas aquela pessoa não está ali com um ceroto de grude do seu corpo, porque ele quer não, irmão. O inimigo enganou, cegou ele e ele está ali. E aqui perto de nós a gente temos muitas pessoas perdidas, muita gente que a gente pensa que não tem mais jeito, mas o Senhor Jesus tem o jeito para qualquer um que esteja numa situação qualquer. E eu estou dando esse testemunho para os meus irmãos, para aquele que tem um vizinho que é um marginal, aquele que tem um vizinho que é um criminoso, aquele que tem um vizinho que vai na cadeia, se solta, faz uma coisa, faz outra, e ele é o cara, é o tal ali naquela área e tudo. Ele pode ser tudo aquilo ali, mas Jesus ama ele. Ninguém sabe do coração dele, irmão, porque eu vivia nessa vida aí, mas o meu coração tá, em certos anos da minha vida, o meu coração, ele drogou, ele ficou carente de Cristo, carente, a solidão, veio tudo aquilo enquanto eu estava necessidade de ausente de Cristo, então eu estava precisando da presença de Cristo. E aí eu encontrei Jesus, estou muito feliz, graças a Deus, tenho muitos defeitos. Os 30 semanas, às vezes eu me distanciei um pouco, eu começo ali, o irmão começa a falar e tal, começa a mexer com vários pensamentos meus que eu não quero que venham à tona, mas aí eu me ensaio, me desligo, mas depois eu volto de novo e a gente começa a pedir a Deus providência e tudo. Me encontro ainda, eu tenho uma mentira, eu tenho uns problemas de imaginações ainda, a ansiedade demais, tá entendendo, meus irmãos? Mas eu batalho contra isso e Deus aqui, minha família me ajuda, minha mãe e tal. Eu estou precisando assim de orações da igreja e quero que os irmãos não levem isso a uma consideração maior, mas levem como um milagre, uma graça de Jesus Cristo. Agradeço a direção da igreja, os líderes desse programa 30 Semanas, e um abraço aos meus irmãos e saudades. Bem, então depois desse testemunho maravilhoso do irmão Josias, que nos presenteou com a sua história de vida, com a sua vontade de mudar, e com as pessoas que foram colocadas ao redor dele, só me leva a crer que vale a pena
continuar, vale a pena insistir, vale a pena investir em vidas. E o Josias nessa noite ele vem nos dar esse alerta, que não desistamos, que continuemos acreditando na mudança. Cristo, ele é a mensagem de boas novas de salvação, e ele trouxe o Josias para perto, né, do seu seio de novo, para o seio do Pai, para a casa do Pai. E nós estamos aqui hoje podendo compartilhar da vida do Josias com ele. E eu quero te agradecer, meu irmão, pela tua disposição, pela tua coragem de se expor aqui e de nos abençoar com a tua história, com a tua vida. E eu só tenho a agradecer a você e a Deus. Eu espero que você que escutou esse testemunho possa tirar lições e procurar refletir dentro daquilo que se encaixa com a tua história de vida, aquilo que você precisa fazer também, a fim de que você possa experimentar uma vida diferente, um momento na presença de Deus, vivendo na casa do Pai. Isso sim é o verdadeiro sentido de viver. Então hoje nós vamos estar finalizando a terceira decisão, que é entregando o controle de tudo a Jesus. Eu quero te convidar a fazer isso hoje. Coloque durante essa reflexão em sua mente aquilo que você precisa entregar, aquilo que é difícil, aquilo que você tem guardado dentro de você, dentro do seu coração, as 7 chaves, que ninguém toca e você não abre mão, e que nesse momento está sendo dito para você: entregue o controle de tudo a Jesus. Mateus 11:28 diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Esse é um convite que Jesus está nos fazendo. Esse convite vai para você. Você está cansado já? Você está sobrecarregado, desacreditado, sem esperança, desmotivado, já desistiu de continuar a caminhada? Talvez esse é o momento que você está dizendo assim: olha, essa é a última chance, é o último momento, é a última oportunidade. Então, dê essa chance a você, dê essa oportunidade a você de poder experimentar descanso para a sua vida. Como é que você vai fazer isso? Entregando tudo nas mãos do Senhor. Entregue o controle de tudo a Jesus. Em Salmo 37, versículo 5 diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Interessante que para que ele possa agir, é preciso que antes eu faça 2 coisas. Primeiro, eu entregar e confiar. Confiar que o Senhor vai estar tomando de conta e que eu posso descansar, porque ele tem o poder, ele é todo poderoso, e ele com certeza é aquele que faz o impossível, que na minha concepção não tem mais jeito, Deus torna possível. Então, faça esse favor para você. Dê uma chance a você mesmo, entregue a ele tudo aquilo que talvez esteja tirando a sua paz, tirando o seu sono, a sua tranquilidade, trazendo preocupações a você, e que com certeza você já viu que não tem mais jeito, não tem o que fazer. É a hora então de você entregar nas mãos de Deus. Saiba que você não é o seu pecado. É possível que você tenha experimentado algo na sua vida que não foi benéfico para você e que trouxe consequências, tanto para você como para as pessoas que estavam ao seu redor. E você acabou trazendo isso para ti, assimilando essa ideia e até entendendo que você era isso, era esse pecado, esse ato falho. O que nós estamos querendo dizer para você hoje aqui é que isso não é verdade. Isso é uma mentira que foi colocado para você e que você, de tanto ouvir, acabou assimilando essa ideia e fazendo dessa ideia uma verdade para você. Então eu quero, nesse momento, desconstruir esse conceito errado que você assimilou, que você aprendeu. E agora eu quero te mostrar o que de fato você é, o que realmente tem a ver com a sua verdadeira identidade. Você é filho amado de Deus. Você é uma filha amada de Deus.
não importam os teus erros, não importa o que você fez, Deus ele está sempre de braços abertos, esperando você voltar. Por quê? Porque você é filho dele e ele o ama. Precisa apenas que você volte para ele. Que aí você possa, aos cuidados do Pai, ter as suas vestes limpas novamente, trocadas, e ser colocado diante da mesa, com aquele banquete, você retornar para a sua posição de príncipe, princesa de um reino chamado Reino de Deus. Então, receba, assimile essa ideia e afirme para você mesmo: eu sou um filho amado, eu sou uma filha amada de Deus. Você já tentou várias vezes fazer alguma coisa e no final das contas você se frustrou? O nome disso é insanidade. Você ter as mesmas atitudes esperando resultados diferentes. Recentemente eu vivenciei essa experiência aqui em casa. Estava gravando para um vídeo, para a formação teológica básica que nós estamos ministrando na nossa igreja. E eu comecei gravando esse vídeo numa parte aqui de cima de casa e eu esperei chegar até uma determinada hora para ficar tudo em silêncio, e tá todo mundo já dormindo, para que eu pudesse gravar. Só que quando eu fui para esse ambiente, o cachorro latiu, o gato miava e o galo cantava. Parecia assim, combinado, sabe? Aí eu esperava eles pararem para eu começar de novo. E quando eu tava, eles começavam de novo. Aí eu esperava, e eu fiquei nisso, acho que mais de meia hora. Quando eu cansei, eu esperei o dia seguinte. Só que no dia seguinte, de manhãzinha cedo, eu fui gravar, e aí o problema era outro. O cara do gás passava, tocando o sininho, o cheiro verde também passava, e a buzina da moto tocava. E eu já furioso, porque eu não conseguia gravar. E aí eu fui para dentro de casa, depois de muito tentar. Eu fiquei repetindo, tentando ver se conseguia, mas depois de muito tentar, aí eu entrei para dentro de casa e fui gravar cansado. E aí eu já aborrecido com aquilo tudo, e eu gravei, e quando eu fui ver o resultado final, eu não gostei. Por quê? Porque eu estava tão cansado, que a imagem refletia esse cansaço. Foi quando eu resolvi deletar e fui tentar uma outra forma. No outro dia eu fui gravar mais descansado e eu precisei gravar uma vez só, direto. Então, o que é que foi que eu aprendi com isso? Olha, eu tentei fazer a mesma coisa diversas vezes para tentar obter um resultado diferente. Não deu certo. A partir do momento que eu entendi, que eu apliquei essa verdade, esse pensamento, essa ideia que insanidade é ter as mesmas atitudes esperando um resultado diferente, a partir do momento que eu apliquei na minha vida, eu parei de sofrer, certo? Foi o que aconteceu. Eu entendi que daquele jeito não estava dando certo, então eu fui tentar de outra forma. E quando eu tentei de outra forma, deu tudo certo. Então, o que é que a gente tem que aprender? Temos que tentar romper um ciclo que está gerando em nós um sentimento de derrota, sentimento de culpa, de raiva, de estresse, de aborrecimento, de medo, de depressão, para então viver o melhor de Deus em nossas vidas. E o que Deus tem para nós é vida abundante. Nós precisamos viver o zoe de Deus em nossas vidas, certo? Então, antes de você achar que está tudo bem, do jeito que está, e está sofrendo, é desse jeito mesmo, não. Existe algo melhor para você. Então, procure mudar de atitude para que você possa, então, ter resultados melhores em sua vida. João 10,10 diz: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Ele nos entregou a oportunidade de estar vivendo de forma plena, de paz, de amor, de alegria. E Ele deu para mim e para você essa oportunidade, poder fazer essa escolha. Avalie-se. Você tem vivido o propósito de Deus em sua vida? É importante que você seja bastante honesto. Porque se você não tem vivido, você provavelmente está fora do centro da vontade de Deus.
E quando você está vivendo assim, você está fazendo tudo, porém ao mesmo tempo não está fazendo nada. Porque Deus não te chamou para fazer o que você está fazendo, uma vez que você está longe, está fora da vontade de Deus. É preciso então que você se volte para Deus, a fim de que você agora, a partir dali, você faça as coisas dentro do centro da vontade de Deus, vivendo aquilo que é propósito de Deus para a sua vida. E aí você vai ver como as coisas elas vão acontecer de forma tranquila, de forma voluntária, sem precisar forçar muito. Vai ser uma coisa assim muito fácil de ser vivida, certo? Então, é preciso então que nós entendamos que se nós estamos aquém da vontade de Deus para nossas vidas, nós precisamos nos tornar pessoas que vivam a vontade de Deus. E tudo vai acontecer com naturalidade. Era essa palavra que eu estava procurando aqui, certo? Então, entenda, quando você estiver no centro da vontade de Deus, não significa dizer que não vou ter mais problemas. Não, muito pelo contrário. Você vai até perceber mais os problemas. Só o que vai mudar é a forma como você vai reagir diante dos problemas. O que mudará é a forma de você encarar os problemas. De repente você vai estar assim, dentro daquele barquinho com Jesus, mas você vai ver a tempestade e você vai estar em paz. Por quê? Porque você sabe que Jesus está presente e que nada nem ninguém pode fazer nada contra você. E aí isso vai gerar em você confiança, segurança, paz, e é isso que Deus tem para mim e para você. Então, eu quero te convidar a entregar suas vontades a Deus. Em Gálatas 2:20 diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, Jesus ele entregou a sua vida para que nós venhamos a viver de forma plena essa vida que nós temos hoje. Precisa apenas que nós entreguemos-nos por completo, a fim de que nós vivamos a vida que Deus nos deu. Antes de encontrar Jesus, vem a decisão de se entregar a Ele. E entregar-se não é um sinal de fraqueza, mas sim de força. Quando eu e você assumimos que sem ti nada sou, ou eu não sou forte o suficiente para lutar com as minhas próprias forças, isso não significa dizer que você está assumindo que você é fraco. Muito pelo contrário, quando você assume que necessita de Deus e Deus vem e toma lugar na sua vida, aí sim você se torna forte. Então, quando nós assumimos ou entendemos que necessitamos de Deus, aquilo que era fraco se torna forte, porque Deus agora habita em nós e Ele toma de conta das nossas vidas. É realmente uma atitude de fé e coragem assumir a nossa dependência, e com isso nós vamos ter sim as respostas que nós tanto esperamos. Às vezes nós fazemos, brigamos, tentamos de todas as formas alcançar os nossos objetivos com as nossas próprias forças, do nosso próprio jeito. E aí quando a gente percebe, lutamos, nos cansamos e não conseguimos nada. Por quê? Porque fizemos conforme aquilo que nós acreditamos que era o melhor para nós, quando na verdade, se tivéssemos colocado-nos nas dependências do Senhor, o resultado seria outro. Nós com certeza sairíamos vitoriosos. A única forma de viver plenamente tudo que Deus tem para você é viver na sua dependência. Entenda que o pecado ele é algo que não pode estar sendo compartilhado na nossa vida. A gente não pode estar vivendo. É como se você fosse uma pessoa alérgica a mariscos, ou então você tivesse intolerância à lactose. Tem certas coisas que você não pode ter. Por quê? Porque vai fazer mal para você e vai gerar consequências ruins. Assim é o pecado na minha e na sua vida. Nós não podemos ter parte com ele. Então a gente precisa, de uma certa forma, estar entregando a nossa vida por completo a Jesus e não vivermos mais do jeito como nós achamos que é melhor.
Pela revelação, nós conhecemos a Deus. Pela rendição, conhecemos os seus caminhos. Só vai ser possível conhecer a vontade de Deus, conhecer o caminho a ser seguido, quando nós nos rendermos, quando nós nos entregarmos a Ele. E esse Deus, ele tem se revelado a nós. Mas para que isso possa ser perceptível aos meus e aos seus olhos, vai ser necessário que eu entregue a minha vida por completo a Ele e procure viver uma vida longe do pecado e próximo à santidade. Então, é como se eu fizesse uma troca. Eu abro mão da minha vida, do meu querer, das minhas vontades, do meu desejo, para viver, então, por amor ao Senhor, dentro daquilo que é a vontade de Deus para a minha vida. Então, nesse momento, quando eu faço isso, eu estou me rendendo a Ele e eu vou, então, conhecer qual é a vontade dEle, qual é o caminho que eu devo seguir. Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O padrão deste mundo, sabe qual é? O que é que eu ganho com isso? Faz bem para mim ou para alguém que eu conheço? Nós sempre estamos querendo levar vantagem nas coisas. Se algo tem algum retorno para mim, então beleza. Esse é o padrão do mundo. Mas o padrão de Cristo é outro. Qual é a vontade do Pai? O que é que Jesus faria nessa situação? Então nós temos que mudar as perguntas, nós temos que mudar aquilo que é prioridade para nós. Nossa prioridade é fazer as nossas vontades ou fazer a vontade do Pai? Nós já entendemos que a vontade do Pai é melhor para nós. Porém, estamos abrindo mão. Uma coisa é você conhecer, uma coisa é você saber, outra coisa é você trazer isso para si e praticar, viver aquilo na sua vida. Então é importante que nós não vivamos conforme aquilo que o mundo quer, mas sim conforme aquilo que Deus quer de nós. Pare de viver sua vontade e viva a vontade do Pai. Não é parar de pensar, e sim pensar conforme a vontade de Deus. Nós não estamos aqui interessados em robôs, em pessoas que estão sendo programadas aqui para viverem de um jeito que, olha, desse jeito aqui. Não, é livre. Você tem a liberdade para fazer a sua escolha. Apresentamos a verdade e, como a gente já sabe, a verdade ela liberta. Você é livre para fazer as suas escolhas. Então, é importante que, ao saber que a vontade de Deus é melhor para a sua vida e para a minha, a gente faça a escolha. A gente tome uma decisão de viver conforme a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque Deus sim sabe o que é que você e eu precisamos. Nós imaginamos, pensamos que sabemos o que é melhor para nós, quando na verdade, se nós soubéssemos de fato o quão sábio, o quão onipotente, onisciente Ele é, e tivermos essa consciência, nós vamos saber que é muito melhor entregar a nossa vida aos cuidados desse ser supremo que é o nosso Pai Celestial e que tem todo o interesse de cuidar da minha e da sua vida. Reflita agora, você tem um desejo de viver uma nova vida? Você já cansou, você já tentou de todas as formas e viu que não está dando jeito, as coisas não andam, não caminham, é sempre aquele negócio travado e você vive um ciclo vicioso e você vira e mexe, está caindo na mesma coisa, e você quer romper com isso? Você deseja viver uma nova vida? É importante tomar essa decisão, porque ela é só sua. A única coisa que eu posso fazer aqui é te apresentar essa verdade. A escolha vai ser sua. Obedeça, então, ao direcionamento de Deus. João 14,15 diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Muitas vezes nós dizemos que amamos a Deus, mas não obedecemos aquilo que Ele nos deu como ordem, como orientação para seguirmos. É preciso que nós amemos não só de palavras, mas de práticas, de atitudes,
fazendo então que as escolhas que realmente são importantes, elas se façam reais, façam valer. É importante que nós obedeçamos aquilo que nos é orientado por Deus. Uma vez que nós entregamos a nossa vida a Deus, Ele diz assim, olha, agora você vai fazer isso aqui. Então, por obediência à Tua palavra, Senhor, eu não entendo, mas abaixo da Tua palavra, em obediência a ela, eu vou e faço. Obediência a Deus e a seus mandamentos gera proteção. Interessante que nós temos uma ideia que a lei ela serviu para tirar a nossa liberdade, né? Quando foi justamente o contrário. A lei ela existe para proteger a tua liberdade, para te dar essa oportunidade de viver de forma que você não se contamine e nem se deixe levar pelas propostas desse mundo que te levam para longe de Deus. É preciso então que você procure estar gerando dentro de você esse entendimento de querer obedecer a Deus, de querer fazer a vontade de Deus na sua vida. Isso vai gerar, sabe o que em você? Uma vida bem melhor. Vai gerar paz. Sabe quando você faz uma escolha e você sente paz? Sabe quando você quer muito viver feliz e isso vai realmente te conceder essa sensação de felicidade? Então, viver debaixo da vontade de Deus vai te gerar uma vida tranquila, de paz, de felicidade, de amor. Então, é preciso que nós fiquemos protegidos dessas coisas erradas e que, de uma certa forma, elas acabam trazendo malefícios para nós. De que forma a gente faz isso? Deixando-se ser conduzido pela orientação de Deus. E Ele nos deu a orientação. Basta, então, apenas que eu me deixe ser conduzido. 1 João 5,3 diz: porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Quando nós estamos dentro da vontade de Deus, interessante isso. Não é pesado fazer a vontade dele. Não é algo que vai gerar em mim um cansaço, assim, ai meu Deus, eu era feliz e não sabia. Não, muito pelo contrário. Você era infeliz e não sabia, certo? Então, a gente precisa estar voltando-se a Deus e entender que o fardo dele é suave, ele está querendo trocar com você. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados. Quando obedecemos, estamos no caminho certo. Problema novo significa restauração em movimento. Sabe quando você tem o mesmo problema sempre? E você não sai daquele ciclo vicioso? Então significa dizer que a restauração não está acontecendo. Mas a partir do momento que você rompe e aquele problema antigo, ele deixa de existir, ou ele já ficou resolvido lá para trás, e você vai experimentar novas situações que vão gerar novos momentos na sua vida e talvez tragam novos problemas, isso quer dizer que a sua restauração está em andamento, certo? Significa dizer que você está em movimento, há uma dinamicidade na sua vida aí. Então significa dizer que você está caminhando, e é isso que nós queremos. Queremos parar de estar rodando em círculos e começar a caminhar e viver coisas novas. Problemas novos, sinal de restauração e movimento. Nós recebemos novas ordens de Deus quando cumprimos as recebidas. Não tem como você receber uma nova ordem se você não cumpriu a anterior. É como se fosse uma passagem de fase. Enquanto você não passar dessa daqui, você não vai conseguir receber novas orientações. Saiba que o contrário também é verdadeiro. Se você não está recebendo novas ordens de Deus, é porque você ainda não cumpriu aquelas que você recebeu. Então, obedeça no todo e receba o tudo de Deus. Entregue-se por completo e com certeza você vai ter o melhor de Deus na sua vida. Obediência em amor, com certeza é bem mais leve. Reflita agora. Você acredita que existe alguma atitude de obediência que precisa ser restabelecida em sua vida? Você tem agido de uma forma que você tem desobedecido à vontade de Deus para fazer a sua vontade? Você precisa passar a obedecer então?
siga o exemplo de Jesus. Filipenses 2,5 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Então, que nós sejamos como Cristo, que é o nosso exemplo, né? Ele foi obediente, ele não se tornou obediente para ser filho. Ele era filho e, como consequência disso, ele era obediente. Então, nós precisamos aqui estar obedecendo a Deus, em tempo e fora de tempo, certo? A gente precisa, dentro da nossa identidade, entender que eu preciso ser obediente à vontade de Deus. Por quê? Porque Ele é meu Pai, Ele está me orientando dessa forma e assim eu vou fazer. Aquilo que você diz está em seu coração, mente e intenção precisa se revelar em seus atos. Como eu disse no começo, não amemos só de palavra, não só de boca, mas de atitudes, de gestos, de ações que realmente evidenciam o verdadeiro cristão, o caráter do verdadeiro cristão. A gente precisa estar trazendo à tona aquilo que está dentro de nós. Precisamos deixar aflorar aquilo que Deus colocou dentro de nós. A convicção deve ser casada com a ação e a mente com o movimento. Nossa atitude deve ser idêntica à de Cristo. Nosso perfeito exemplo, sim, é Jesus. Jesus ele fazia tudo em amor, palavras e ações. Jesus sempre soube como e quando agir, até mesmo nos momentos mais difíceis. Mas sabe por que ele conseguia fazer isso? Sabe por quê? Porque Jesus ele vivia conectado com Deus. Jesus ele vivia debaixo da obediência do seu Pai. Ele, como filho, sabia que deveria viver dentro da orientação de Deus. Ele não perdia o contato com Deus. Ele estava constantemente buscando ouvir a voz de Deus e para calar, para não se deixar levar pelos barulhos, pelas vozes que estavam ao seu redor e até mesmo de si próprio, quando muitas vezes a carne ela luta contra o espírito e quer que faça, que se sobreponha sobre a vontade do Espírito, né, sobre a vontade de Deus. Então é importante que nós nos mantenhamos dentro da vontade de Deus. Reflita, sua vida tem seguido o exemplo de Jesus? E aí você faz essa análise aí. Suas atitudes têm seguido o exemplo de Jesus? Suas decisões, seu relacionamento com Deus, sua concepção sobre si mesmo, seu relacionamento com outras pessoas, elas estão em conformidade com o exemplo de Jesus? Se você se imaginasse Jesus no seu lugar, você imaginaria ele fazendo as mesmas coisas que você tem feito, as mesmas escolhas, as mesmas decisões, se relacionando da forma como você tem se relacionado, vendo-se da forma como você tem se visto, seu relacionamento com outras pessoas, com Deus? Você acha que Jesus faria do mesmo jeito que você está fazendo? Importante fazer essa reflexão. Jesus sempre buscou em Deus poder para continuar, para decidir, para escolher. Cada passo, a cada dia, Jesus fazia isso dentro da vontade de Deus. E ele sempre buscou de Deus a orientação. Ele sempre buscou estar vivendo na dependência de Deus. E com isso, ele tinha forças para continuar caminhando. Em Lucas 6, de 12 a 13, diz: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles. Então, Jesus era um homem de oração. Ele sabia que era importante. O Filho de Deus vivia constantemente aos pés do Senhor, buscando ouvir a sua voz, para que em momento nenhum ele se desviasse nem para a direita nem para a esquerda. Ele entendia que ele precisava estar totalmente dependendo de Deus, para que ele pudesse realizar a sua missão, cumprir o propósito da sua vida. Então é preciso que eu e você nos entreguemos também dessa forma. Dentro desse entendimento, com certeza, nós conseguiremos atingir o nosso propósito. Mateus 26, 36 diz: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar.
mais um versículo só para mostrar para você como Jesus era um homem de oração. Olha só outro. Jesus passava o dia ensinando no templo e ao entardecer saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Interessante, muitas vezes a gente tem até boa vontade de querer fazer as coisas certas, de querer andar nos caminhos de Deus. A gente é até muito ativista dentro da igreja às vezes e faz tudo, mas não para escutar o que é que Jesus queria que realmente nós fizéssemos. Será que Jesus chamou você para fazer o que você está fazendo hoje? É importante nós pararmos para observar. Eu gosto muito da ideia que Jesus primeiro, ele chamou para fazer discípulos. E a partir daí, você servir. Então é importante que nós reordenemos as coisas, coloquemos as coisas em ordem dentro de nós. Primeiro é importante que eu seja discípulo. E para isso eu tenho que estar escutando o que o meu mestre tem para me dizer. Qual é a orientação que ele está me dando, para então depois eu realizar as minhas tarefas. Às vezes a gente acaba meio que trocando a ordem. A gente faz primeiro e depois vai para os pés de Jesus. Ai meu Deus, nada dá certo, as coisas não fluem. Entende? Então a gente precisa fazer a coisa na ordem correta. Primeiro eu busco ao Pai, recebo a orientação dele, a partir daí eu realizo o seu querer através da minha vida, certo? Da nossa vida. Então, seja um homem, seja uma mulher de oração, assim como Jesus foi. Jesus, ele resolveu esvaziar-se, tornou-se uma figura humana. Então, ele teve as mesmas tentações e dores que eu e você tivemos, mas mesmo assim, Jesus venceu cada uma delas. E ele mostrou que vale a pena entregar tudo ao Pai. Então, viva na dependência do Pai, esvazie-se de si mesmo. Mesmo que nós sejamos humanos, essa história de a carne é fraca, isso é desculpa. Isso não é uma fala correta. A gente está se escondendo atrás disso. Não é interessante. Mesmo agora, Jesus veio e provou, olha, é possível sim viver em santidade. É possível sim viver dentro da vontade de Deus. Basta apenas que você abra mão das suas vontades, do seu desejo, do seu achar, daquilo que você acha que é melhor para a sua vida e viver a vontade de Deus na sua vida. Sabe por quê? Sabe o que é que isso vai render? Você vai conseguir vencer, você vai conseguir sair vitorioso em todas as batalhas que você tiver. Certo? Então é preciso que nós estejamos entregando a nossa vida ao Pai. Agora reflita, há alguma área na sua vida que não esteja completamente entregue a Jesus? Não tem como entregar-se por partes. Vamos imaginar que você entregou a sua vida a Jesus, mas tem aquela área, aquele setor da sua vida que você não consegue abrir mão, que eu costumo chamar de pecadinho de estimação. Aquele ali está tão enraizado dentro de você que você não consegue abrir mão dele. Porque você já vivenciou tanto ele, você já internalizou, já se enraizou dentro de você, e você não consegue. Então o que é que vai ser preciso fazer? Um corte, literalmente. E aí trocar essa raiz que existe dentro de você por outra. É como se nós fizéssemos uma poda ali, né? uma mudança de terreno e fôssemos tratar aquela árvore. A minha e a sua vida precisa disso nesse momento. Eu já tirei muitas raízes amargas na minha vida e tenho trocado pela certeza que eu tenho hoje que eu sou filho de Deus. Isso me traz o quê? Me traz mais segurança, mais paz, mais convicção naquilo para que eu fui chamado. Hoje eu estou aqui porque eu tenho convicção que esse é o meu papel, essa é a minha função aqui. Porque se eu fosse me deixar levar pelas circunstâncias ao meu redor, eu já tinha desistido, certo? Mas como eu sei, eu estou dentro do centro da vontade de Deus para a minha vida, bora para frente. Então é preciso que a gente se entregue por completo. Porque se não fizer isso, aquela partezinha podre que está dentro, ela vai, no momento ali, ela vai crescer e vai contaminar todo o restante. Precisa então fazer essa cirurgia, como se fosse um câncer que precisa ser extraído de dentro de nós, a fim de que nós venhamos a viver bem.
Ponto 4. Creia que a vontade de Deus para você é sempre boa. Jeremias 29, 11 a 13 diz: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurar de todo o vosso coração. Então, o Senhor, Ele quer o melhor para mim e para você. O Senhor, Ele quer que nós vivamos dentro daquilo que é a vontade dEle para a sua vida, porque Ele sabe que você vai ter o melhor, então, para si. Então, vai ser preciso que você busque estar conhecendo a vontade de Deus, busque estar vivendo Deus na sua vida. Então vocês vão perceber a vontade do Pai muito clara na sua vida, porque você pode escutá-lo. Eu gosto muito da ideia de que se eu não estou conseguindo escutar a voz de Deus, é porque talvez eu esteja muito longe dele para ouvi-lo. Deus está falando, mas tendo em vista a distância enorme que existe entre você e Deus, talvez você não consiga entender aquilo que Deus tem orientado você. Então é preciso que, para que você possa ouvir a voz de Deus, vai ser preciso, quanto mais perto você estiver, melhor. Se preciso for, se possível for, até sussurrando no seu ouvido e ficar muito claro para você, ao ponto de você não ter dúvida, isso não gerar dúvida, porque a vontade de Deus com certeza é boa, perfeita e agradável. Jesus está na direção da sua vida, então confie e descanse. Permita-se então ser cuidado, ser guiado, ser orientado. Agarre-se em Jesus e deixe que Ele conduza. Interessante esse pensamento. Quando você entra no avião ou no ônibus, ou você vai fazer uma viagem, né? Você vai fazer uma entrevista com o motorista ou com o piloto. Assim, olha, quantas horas de voo você tem? Você dormiu bem à noite? Você está bem para estar aí pilotando? Não, né? Nós não fazemos isso. Nós simplesmente entramos, sentamos e deixamos Ele guiar. Então a gente precisa fazer do mesmo jeito com Jesus, certo? A gente precisa deixar ser conduzido para que Ele possa nos levar aonde é preciso que nós cheguemos. Mas para isso vai ser preciso que nós descansemos na sua vontade, na sua direção, a fim de que nós venhamos a alcançar o destino. Você confia no Senhor? Efésios 5, 24 e 25 diz: Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas aos seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Precisa que nós vivamos de forma completa a vontade de Deus em nossas vidas. Por que para alguns submissão é um assunto tão difícil? Por que alguns têm dificuldade de se submeter à pessoa de Cristo? A resposta é simples. É porque tem dificuldade de acreditar no amor. Se você sabe que Deus o ama, por que você não se entrega? Se você sabe realmente que é amado por Deus, qual é a dificuldade de se entregar? Como não se entregar a alguém que se entregou por completo? Por que é que nós queremos fazer as coisas de formas reduzidas ou parceladas? Isso aqui sim, isso aqui não. Quando na verdade Deus entregou o seu único filho e este, quando esteve aqui, se entregou por completo. Por que é que nós então temos que estar cheio de condições? Eu tenho a minha vida cristã, mas essa minha outra vida aqui é minha. Não dá para ser assim, não dá para separar as duas coisas. Você não tem como servir a dois senhores. Ou você vai agradar um, desagradar o outro, ou você vai tentar agradar os dois e não vai conseguir fazer nada. É preciso então que você escolha, que você faça uma decisão. Saiba que Deus o ama muito e Ele espera que você decida confiar e se entregar por completo a Ele. Saiba que a obediência é a melhor escolha que eu e você podemos ter, a fim de que nós venhamos a ter a orientação acertada e termos então decisões assertivas
nós não vamos então estar sujeitos a fazer escolhas erradas, tendo em vista que nós estamos recebendo de Deus a orientação, certo? Então, se você diz acreditar nesse amor, olha, eu acredito que Jesus me ama, então entregue-se. Qual é a sua dúvida? Qual é o receio? Qual é a desconfiança? Não é muito coerente. Eu sei que Deus me ama, mas eu não consigo me entregar. Então é preciso que a gente tente fazer as coisas aí da forma coerente. Se Ele me ama, eu confio nele e eu posso me entregar por completo. Reflita agora então. Você tem alguma dúvida sobre a bondade de Deus sobre você? Gera em você, paira em você alguma dúvida, alguma desconfiança, algum desconforto em estar entregando-se por completo? Talvez uma experiência negativa que você viveu na sua família e você acabou sendo gerado dentro de você aí uma certa dificuldade de confiar, e aí você acabou transferindo isso para Deus. O que é? É importante que a gente procure saber responder essa pergunta. Você tem alguma dúvida sobre a bondade de Deus sobre você? Aqui nós não somos um grupo de autoajuda. Nós somos um grupo que recebe a ajuda do alto. É isso que nós estamos fazendo aqui. Então, procura discernir qual é a vontade de Deus. O máximo que eu posso fazer aqui é te apresentar essa reflexão e te motivar, te direcionar ao Pai, a fim de que você receba dele a ajuda, a orientação que lhe é devida, porque ele, melhor do que ninguém, melhor do que eu, melhor do que você mesmo, te conhece e sabe do que você realmente precisa. Então, é preciso que você tenha um caráter ensinável e sensível à voz e à vontade de Deus. Permita-se ser cuidado, permita-se ser tratado na sua área que você sabe que está quebrada. Você se conhece muito bem e sabe, quando eu estou falando aqui, você sabe onde é que dói, onde precisa ser tratado, embora você sinta medo. Então, é preciso que nós nos desvencilhemos desse medo e nos permitamos ser cuidados por Deus. Obedeça e viva o melhor de Deus na sua vida. Romanos 8,37 diz: mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Eu creio nessa verdade, que nós somos sim vencedores e vencedores, uma vez que nós escolhemos entregar nossas vidas a Jesus. Nós vamos ter agora um momento, eu gostaria muito, mais uma vez, de motivar você a fazer esse momento de oração, de entrega. É sempre muito bom estar se entregando diariamente ao Senhor, aos cuidados do Senhor. E eu quero te convidar nesse momento a estar orando. E durante essa oração, qual a área da sua vida que ainda não está sob completo controle de Jesus? Entregue a Ele aquilo que você precisa entregar a fim de que você venha a viver de forma plena. Vamos escutar essa canção. Jesus, eu quero ser igual a ti. Quero amar o que tu amas. Quero estar onde tu estás. E um coração igual ao teu. Um coração igual ao teu. Eis-me aqui, disponível eu estou. Usa-me, eu quero ser as tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus.
apenas como Jesus, humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, eu quero ser, Senhor. Jesus, eu quero ser igual a ti. Quero amar o que tu amas. Quero estar onde tu estás. E um coração igual ao teu. Um coração igual ao teu. Eis-me aqui, disponível eu estou. Usa-me, eu quero ser as tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, humilde como tu, como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, eu quero ser, Senhor. Tira o meu prazer pelo pecado, coloca o caráter de Jesus em mim. Tira o meu prazer pelo pecado, coloca o caráter de Jesus em mim. Como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, eu quero ser, Senhor. Chegamos então ao final da nossa 13ª semana, no total de 30. Estamos praticamente chegando no meio da caminhada. Eu quero te estimular a continuar, a fim de que a gente possa lá no final celebrar esse processo de restauração que nós estamos vivendo. Nós teremos agora os grupos de partilha. Mulheres ficarão com a Ludiane, eu ficarei com os homens. A gente compartilha o link do Zoom dentro dos apps da nossa igreja, tá? Então, estimulo você a participar. Antes de finalizar, eu gostaria de pedir que você inscrevesse-se no canal do YouTube aí da nossa igreja, compartilhasse essa palestra
e divulgar, certo? Dá um like aí dizendo que gostou, o que é muito importante para efeito de divulgação da página da nossa igreja. Então nos ajude divulgando. Então um forte abraço, mas antes de tudo a gente precisa orar ao Senhor agradecendo por esse momento. Feche seus olhos. Querido Deus, amado Pai, nós somos gratos porque Tu és o Deus Emanuel, o Deus conosco, que caminha conosco nos bons e nos maus momentos, e nós estamos vivenciando esse período de restauração e queremos Te agradecer porque sabemos que o Senhor está conosco. Queremos pedir que o Senhor nos dê uma semana de paz e que nós possamos voltar aqui na próxima semana para darmos continuidade aos 30 semanas de restauração em nossas vidas. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima semana.